Por que Deus tem total oposição ao mal? Por que podemos dizer Deus odeia o mal? A Bíblia diz isso, Deus odeia o mal. Deus odeia o mal porque ele causa dor às suas criaturas, inclusive aquelas causadas por elas mesmas. O pecado faz com que as pessoas sofram, faz com que as pessoas se aflijam, faz com que as pessoas tenham doenças, morram. Isso é fruto do pecado, não era plano de Deus. Portanto, o Senhor odeia, o Senhor tem uma oposição total ao mal e às consequências do mal. Para saber por que Deus tem ódio ao mal, basta olhar as condições naturais do mundo, as condições sociais do mundo, os problemas ecológicos, a injustiça social, a fome, guerras, perseguições religiosas, perseguições políticas, doenças e morte. Tudo isso é fruto do mal. Todas essas más condições humanas e naturais são decorrentes do mal. Portanto, o Senhor odeia o mal. Deus é repetidamente provocado à ira pelo pecado, pelos estudiosos, pelos que os estudiosos chamam ciclo da rebelião. A nossa lição mostra o que é esse ciclo da rebelião, e eu vou lê-lo. Primeiro, o povo se rebela contra Deus e pratica o mal, incluindo atrocidades horríveis, como o sacrifício de crianças e outras ações abomináveis aos olhos do Senhor. Era recorrente a apostasia do povo de Deus. O povo de Deus, de quando em quando, se apostatava, era infiel. Nessas condições, Deus se afasta em resposta às escolhas do povo. O que é? Deus permite que o povo sofra as consequências. O povo é oprimido por nações estrangeiras. Nesse momento, então, após a opressão estrangeira, o povo clama a Deus por libertação. O povo se arrepende. Na sua graça, Deus concede libertação ao povo. Deus atende aos clamores. O povo volta a se rebelar contra Deus, às vezes errando de forma ainda mais gritante. O que é isso, irmãos? É a reincidência pecaminosa. O povo tinha a tendência natural de afastar-se de Deus, de ser infiel a Deus. Diante desse ciclo de maldade e infidelidade, Deus enfrenta repetidamente a infidelidade do povo, mas mantém a sua fidelidade sem fim, longanimidade inabalável, graça extraordinária e profunda compaixão. Deus continua compassivo, Deus continua amoroso, Deus continua fiel ao seu povo, ainda que o povo se torne infiel, ainda que o povo recorrentemente seja infiel. A resposta de Deus diante das rebeliões, diante da infidelidade do seu povo. A lição cita o Salmo 78. O Salmo 78 é o segundo salmo mais extenso da Bíblia. E ele tem o seguinte título: A providência divina na história do seu povo. Salmo didático de Asaf. É um cântico de instrução. Esse salmo é didático porque para lembrar, para que o povo se arrependa e sejam salvos. O Salmo cita as maravilhas efetuadas por Deus, as maravilhas efetuadas por Deus ao longo da história do povo de Israel. Concita o povo a não ser inconstantes e rebeldes. Fala da libertação do povo do cativeiro egípcio, que é o ato mais importante e mais marcante na história de Israel. O êxodo, a provisão de água, alimento e direção. Mas também fala das constantes reclamações e a indignação divina, o castigo e a morte. Fala da misericórdia, apesar da recorrente infidelidade. Salmo 78, 38 diz assim: é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia sua ira e não desperta toda a sua indignação. Que é o nosso verso para memorizar. O Senhor diz assim, o Salmo diz assim: o Senhor não desperta toda a sua indignação. Mas ainda mostra a ira contra os opositores e os dominadores do povo de Israel, a ira contra o Egito, a ira contra o Egito, a ira por conta do amor ao povo de Deus. Mas ainda o Senhor deu a terra prometida, deu a Canaã, estabeleceu o reino de Davi. O amor e a justiça implica necessariamente na ira contra o mal. Leia com vagar depois o Salmo 78.
Vá meditando em cada verso para ver como o Senhor atua e atuou, como o Senhor atuou na história de Israel e como o Senhor pode atuar na nossa história em nossos dias. Amor e justiça estão interligados. A ira divina é a resposta adequada do amor contra o mal, pois o mal sempre causa sofrimento a quem Deus ama. Não há nenhum caso nas Escrituras em que Deus fique irado de forma arbitrária e injusta. A ira de Deus é sempre motivada pela infidelidade do povo, é sempre motivada pelo pecado. Nunca é uma ira implícita de Deus. Ficou irado porque quis. Não, o Senhor fica irado diante do mal. Embora o povo de Deus o tenha abandonado e traído repetidas vezes ao longo dos séculos, ele continuou pacientemente a conceder compaixão além de todas as expectativas razoáveis, demonstrando assim a profundidade insondável de sua compaixão longânima e de seu amor misericordioso. Na verdade, como diz Salmo 78:38, o Senhor, por ser misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia a sua ira e não desperta toda a sua indignação. Nós somos adventistas do sétimo dia, estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. Bem, mas faz 2000 anos que o Senhor Jesus disse que voltaria e ainda não voltou. Por que ele não voltou, irmãos? A Bíblia diz porque ele é longânimo, porque ele é paciente, porque ele não quer que ninguém se perca. Não é da vontade de Deus punir os homens, se bem que às vezes seja necessário. O Senhor vai restaurar tudo, vai restaurar e estabelecer a justiça através da sua volta, mas ele está aguardando para que eu, você, nossos amigos, nos despertemos, nos convertamos e passemos a aceitar o Senhor Jesus como nosso intercessor. O Senhor tem angústia pelo mal. O Senhor vai exterminar o mal, mas o Senhor quer salvar cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que a gente possa ter essa certeza. O Senhor vai exterminar o mal, mas o Senhor quer salvar cada um de nós.